internautas! Sejam bem-vindos ao podcast Elas Conectam, que tem como objetivo conectar pessoas e empresas no Brasil e no mundo. Eu sou Evelyn Lopes. Eu sou a Juma Amorim. Eu sou Maria Cristina Gonçalves. E hoje, no 9º episódio, vamos falar sobre empreendedorismo social. Com ele, Charly Fari Curi, presidente do Promemória São Caetano do Sul e presidente da comissão da Festa Italiana. Seja bem-vindo, Charly. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Na realidade, falar sobre empreendedorismo social, falar sobre festa, falar sobre a festa italiana, nos empolga e nos deixa muito felizes de poder ter essa oportunidade que vocês estão nos dando nesse podcast que vocês criaram na 9ª edição já, e com muito sucesso até agora, e com certeza o futuro reserva para vocês um grande negócio. Que assim seja. Que seja como as edições da Festa Italiana, né, Charly? Verdade. E o primeiro final de semana foi um sucesso, né, Charly? Foi sim. Na realidade, a gente vem vindo, né, nesses 30 anos, fazendo uma festa de rua, improvisada. A cada momento ela acontece de um jeito, né? Ela não tem uma repetição muito histórica, né? Ela, cada dia e cada ano ela se modifica, né? Sim. Exato. Ela, um dia tem um prédio no lugar, um dia tem um comércio, tem um poste de luz. Com certeza, isso acontece muito, mas a gente vai durante o ano visitando o espaço e a gente vai vendo, né? As coisas acontecerem e depois você vai riscando, né, num papel, e quando você chega na época da festa, você acaba fazendo. E ela é interessante porque alguns minutos ou algumas horas antes do início, você acha que ela não vai sair. Não vai dar. Olha. E aí, naquele momento, ela acontece esplendorosamente. Para quem não sabe, na sexta-feira, muitas barracas ainda não estavam finalizadas e realmente está um friozinho na barriga que você fala, não vai ficar pronto. Só um detalhe, nós estamos falando da festa italiana aqui de São Caetano do Sul, hein? Verdade. Veja bem, vamos falar um pouquinho podemos falar sobre isso? Né? Claro, para mostrar esse início, como é que funcionou isso, por que é uma festa italiana. Exatamente. Como ela não pode ser comparada, porque muita gente tem comparado a festa italiana de São Caetano com as festas italianas que acontecem, principalmente na cidade de São Paulo, com a São Vito, a Chiropita, a San Gennaro. São festas, por exemplo, a São Vito tem 90 anos, ela está com, acho que é 90 anos de história. A San Gennaro também é bastante antiga. A Chiropita acho que é 80 e poucos anos. A nossa está completando 30 anos. Só que tem uma diferença muito grande. A nossa é uma festa de rua com 28 entidades dessa vez. A São Vito, San Gennaro e a Chiropita é uma festa italiana de uma entidade só. Diferente, né? Porque E ela é produzida em torno da sua comunidade, ou da igreja, ou, por exemplo, a São Vito tem duas festas. Ela tem uma festa de rua ao lado e tem a festa interna, que é dentro da igreja, que você paga ingresso para entrar, tal, tudo isso. Mas são grandes festas grandiosas e fantásticas. A nossa não, a nossa veio para a rua, ela é feita na calçada, na rua, no meio dos ônibus, no meio do trânsito, no meio dos moradores. Você pede licença para o morador. Durante o bairro 30 Fundação dias, tem casas que ainda, daquelas casas que a porta é na calçada. Sim, sim. E você toma conta da frente da porta e fala, dá licença para mim ficar. E ele aceita isso. Por quê? Porque a origem dessa festa, o início, ela é uma festa italiana, feita na Itália, principalmente ao norte da Itália, no Vêneto, na região do Vêneto. E lá essas festas, elas acontecem anualmente, e elas acontecem durante o dia. Lá não se faz festa à noite. Mas nós não temos o costume de fazer nada. Se você fizer uma festa durante o dia, você quebra. Você não vai ninguém vai, né? Exatamente. E quando essa festa a gente tentou trazer para cá, nós tínhamos já em São Caetano, na imigração dos italianos, quando vieram para cá, criou-se aqui 2 staffs dos italianos, um círculo italiano e uma sociedade italiana que era do sul. O círculo italiano veio do norte da Itália. E precisava ter a controvérsia, porque lá, na realidade, tem uma disputa, entre aspas, ela é
economicamente ela é favorável, mas tem uma briga, que nem mais ou menos a gente fala aqui do norte e do sul. Sim. E lá o sul, que é, você está lá em Nápoles, os napolitanos, e aqui tinha uma sociedade de Nápoles. E eles não se davam bem. Eles tinham uma diferença, porque... Trouxeram a rixa para o Brasil. Porque os imigrantes, quando chegavam, eles chegavam da Sardenha, eles chegavam do sul da Itália, lá da Costa Amalfitana, eles vinham para cá e não se misturavam com o do norte. Mas nós conseguimos fazer isso, de juntar as duas sociedades e nos darem a expertise para criar uma festa homenageando a colônia italiana. Que maravilha. E você disse que são 28 instituições. Hoje 28, começamos com 8. Eu ia perguntar isso, com quantas começamos? E 8 que quando nós convidamos, nenhuma queria entrar, todas ficaram com medo. E agora tem briga. Organização. Agora tem briga para... Tem fila de espera, né? É interessante porque assim, eu estou trabalhando na barraca da Casa da Amizade, ali com a Isa. Uma bela entidade, fui presidente lá durante 2 anos. Sim, eu estou muito feliz. E isso que você comentou das pessoas, né? Realmente ali a nossa barraca é próxima ali à calçada, realmente a gente fica próxima à casa das pessoas. Não, vocês estão dentro da casa dela, né? Barulho, né? Mas só que teve uma hora que nós fomos fazer um vídeo, né, pra chamar as pessoas e tudo. E o Fred começou a tocar e a gente começou a dançar, tudo. E elas dançaram juntas. São 2 irmãs. São 2 irmãs. E a gente começou Eu as conheço há 30 anos. Desde a primeira vez. Elas fazem parte, então, da festa italiana, os moradores ali da região. Elas reclamam o tempo todo. Mas dançaram, viu, Charlie? Não, mas elas são bem, elas gostam. Elas gostam, né? Elas são simpáticas. Todo mundo ali, você tem 2 coisas. Se você aceita e você começa a interagir com a festa, você se dá bem. Claro. Você vai curtir, vai viver. Se você tem restrição, você vai sofrer. Porque não tem outra maneira de fazer. Você não tem como. Você prejudica as pessoas, você dificulta a vida das pessoas na festa italiana, mas essa é a festa italiana. Então é aquela coisa, você favorece a maioria e... De repente, depois, na verdade, você restringe um pouco a liberdade dos moradores da rua, mas assim... Poxa, são só 8 finais de semana, é a noite só, não é tanto assim, né? E é por uma boa causa. Você vai estar ajudando as instituições. Você começa a atrapalhar desde as 6 da manhã, mas tudo bem, tá tudo certo. Você está fazendo uma boa ação. Não, com certeza. Você está contribuindo. Uma contribuição social importante. Os munícipes que estão naquela rua, vocês estão ajudando muito essas 28 instituições. Eles sabem disso, eles sabem disso. Exatamente. Sabe que a gente... Quando nós começamos, você sabe bem disso, Sim. No início isso acontece lá no mês de abril, né, que começa-se a preparar a festa italiana, separando as entidades, sem convidá-las e sem programar e sem editar, né? O edital é feito no começo metade de junho, né? Julho. Com as regras, né? Então você começa a visitar as entidades, sem que elas saibam que você está pesquisando, né? O projeto social que ela está fazendo, qual foi o projeto do ano anterior, qual foi o número de pessoas que ela atendeu, tudo isso a gente faz. Tem prestação para os munícipes, né? Sem por exemplo, dúvida. Faço parte do Lar Bom Repouso, né? Além deles verificarem a instituição, depois você tem uma prestação de contas informando o que você oferiu, qual foi o lucro, o que você... dando conta também de todos os ingredientes que nós recebemos doados, seja pela Átria, porque a gente tem as doações, né? Santa Clara. As entidades recebem uma subvenção. Eles têm que prestar conta dessa subvenção. E o resultado disso vem para a gente. E, por exemplo, você fala do Lar Bom Repouso, que tem uma subvenção importante. Só que o projeto e o trabalho que fazem é enorme. Ele é bastante importante na cidade. Por quê? As 28 entidades, os projetos vão de 0 ano de idade, aliás, antes, né, do nascedouro, até o final da vida das pessoas, como é o caso do Lar Bom Repouso. Como é o CIV, que começa lá. Também. Isso tudo, você acaba atendendo as necessidades dentro do limite, né? Porque você não tem limite, né? Mas dentro das possibilidades você atende todo mundo, né? Todos os necessitados. Exatamente. E para a entidade é muito importante, falando assim, enquanto representante de entidade, né? Porque além de você
ter o retorno financeiro, você divulga a instituição. São milhares de pessoas que passam por lá. Perfeito. E é uma oportunidade para você estar divulgando. Então, um panfleto, até para que possa ajudar a entidade ao longo do ano, não somente no período da festa. Participar de outros eventos, né? Porque a entidade não conta só com a festa italiana, você tem outros eventos que você realiza, diárias, né? E a festa, e esse contorno da festa italiana, na verdade, ela não fica especificamente na festa italiana. Sim. Você espalha todo o resultado disso pelo ano todo. Porque a gente está atento. Porque a comissão toda está, cada um individualmente, está envolvido numa entidade. Sim, é verdade. Eu fiquei, por exemplo, na Casa da Amizade, muitos anos. Quem montava aquela barraca durante semana era eu e mais 2 ou 3 com martelo, prego, escada e madeira. Tá vendo, presidente Isa? Não reclame! E a gente fazia isso com muito prazer. E isso continuou. Eu vi o Alessandro lá essa semana, ele estava lá batendo, e eu emprestei aquilo, no fim vai lá. E isso que é muito bonito, porque as entidades, elas também se ajudam. Isso é muito, muito gostoso de ver, né? Essa parceria entre todas as instituições. Aí que está o importante, porque se não fosse as instituições já estabelecidas há muitos anos na cidade, o Rotary está em São Caetano há mais de 70 anos. Sim. O Lions também, quase um pouco. Então ficam ali. O Lions é dissidência do Rotary, o Rotary que é uma dissidência do Lions. Verdade. Fica uma briga. O mundo todo discute isso, mas não importa, os dois estão aqui. Os dois prestando serviço. E sem essas instituições, e uma parte da maçonaria também... Eu trabalhava na loja da maçonaria. Nós não teríamos feito a festa ali. Porque quando o Círculo Italiano e a Sociedade de Nápoles se juntou, junto com algumas pessoas, com o poder executivo, precisava saber o que você faz. Cadê as entidades? Aí veio o Rotary, veio lá. E é o que você falou, né? Quem nunca participou fica com uma certa preocupação, porque é uma festa trabalhosa, não é uma festa para a instituição. São muitas pessoas se doando, envolvidas. E aí os Rotarys, como os Lions, quando eles entraram, as outras instituições menores, desconhecidas, ficaram com um receio de entrar. Porque tinha uma estrutura diferente. Naquela época, mudou muito isso. Então era assim, o Rotary era um grupo de pessoas muito ricas que se jantavam e o Lions disputava porque as mulheres se vestiam muito bem para ir nas reuniões. Então era uma elite. Então quando as entidades menores foram convidadas, falaram, não vou me misturar com essa gente. Mas até a questão pelo poder aquisitivo. O Grand Society, mas essas até pela coisas questão todas. do poder aquisitivo, receosa também disso. Então isso foi caindo um pouquinho no desuso. E as coisas foram se acomodando, e a primeira festa, que ela nem se chamava... Era a Festa das Nações, não. Ela também teve esse segmento, porque a Feira das Nações era um Rotary que fazia. Também, né? Então, isso também contribuiu muito. Certo. Só que a Feira das Nações eram 5 países que disputavam, que participavam. Né? Mas na primeira festa italiana, ela se chamava São Gaetano, né? Era a festa italiana de Tiene e São Gaetano. Essa festa, que foi em 93, ela deu uma inspiração tamanha para os dois, para o Círculo Italiano, para a Sociedade de Nápoles, que foi uma festa que veio, quem abriu essa festa foi o prefeito da cidade de Vitório Vêneto. Nossa! Que foi de lá que saiu essa festa, da cidade de Vitório Vêneto. Que bonito. Tanto é que cada uma das barracas representa uma região da Itália, né? Sim. Exatamente. Então, ele veio para cá, ele participou da abertura, o cônsul da Itália na época. Mas naquele espaço que vocês viram, a abertura de sábado, tinha umas 30 pessoas que queriam assistir. Era muito pequena. Mas ele sentiu aquilo e logo depois ele convidou o prefeito para ir para Vitório Vêneto, para a Itália. Para ver como que era a festa para conhecer um pouquinho. E nada mais, não mesmo que o prefeito era de lá. Sim. O da Lanésia, os pais são do Vêneto. Ele é brasileiro, mas os pais do Vêneto.
E nesse convite ficou aquela, vamos. E aí foi quando o prefeito Braido, já tinha começado a estudar um projeto com vários países, várias cidades, do chamado Gemelato, que era cidade irmã, de juntar duas cidades e tentar fazer o aproveitamento cultural, socioeconômico e cultural entre um povo e outro com raízes. E o Dalanese levou a cabo isso e criou o segundo Gemelato com a cidade de Vittorio Veneto, depois com Thiene. E depois uma outra cidade que eu não lembro o nome agora. Quando aconteceu isso, o prefeito convidou um grupo aqui de São Caetano para ir para lá. E o prefeito foi, na época, com os criadores da festa, que era Oscar Garbelotto, o professor Oscar Garbelotto, que era do IMES na época, o Fabrício, tinha mais alguns, né? O Alexandro Jovanovic, gente que estava no meio e tinha feito isso com muito prazer. Eles foram para a Itália. Olha. Voltaram entusiasmadíssimos. Né? Imagino. E eu fiquei frustrado, porque eles me contaram, eles começaram a contar tanta coisa que a gente falou, não dá para fazer tudo de uma vez, né? Olha. Você está desde o início, então. Desde a primeira. Olha, desde a primeira. Desde a primeira. E eu não me contentei e fui para lá também. Eu vou ter que comprovar. É justo. Eu fui. Não só fazer a prova dos 9. Porque também minha mulher tem laços. Também tem assim. A minha mulher é filha da irmã do Dalanese, do prefeito. De uma das irmãs que foi a primogênita nascida na Itália. Então. E a gente estava pensando já em ir lá. E nós fomos para conhecer, ainda tinha parentes lá, como tem até hoje. E eu fui ver a festa. Tudo aquilo que aquele pessoal trouxe de informação maravilhosa, eu fui lá e fiquei frustrado. Era uma filhinha pequenininha, numa rua perto do rio. Desenharam de uma maneira diferente para você. Num rio fedorento, que era do lado, e eu falei, acho que eu estou na festa errada. Meu avô dizia isso, meu avô era da Itália e também dizia isso. Gosto muito da Itália, mas aqui, o rio é muito fedorento. Então, uma tábua desse tamanho, que eles cortavam aquele salame, que você olhava aquela Você mesa, falava, meu Deus! Isso não vai ter na minha festa. Não, mas a música e a dança era o ponto principal. Contagiante, uma praça que eles dançaram o dia inteiro. A festa era na hora do almoço e até no fim do dia, né? Então foi aí que empolgou. Aí quando eu voltei, esse grupo já estava bem formado, aí eu fiquei junto com eles e a gente foi levando. A segunda já foi melhor. Aí ela cresceu. Peguei já, quando era a festa, quando foi ali, uns 20 anos atrás, que era dentro do estacionamento. Então, e ela não deu certo. Era tudo assim, ao redor, as barracas ficavam... o que aconteceu? Você circulava assim no meio, o prefeito Tortorello, na época, ele... muitas reclamações, né, de trânsito... Aquela fábrica, tinha a fábrica, o frigorífico Cardeal ali, ele era muito maior do que hoje, né? Sim, era enorme. Era enorme, ele tomava todo aquilo, então estava dificultando aquilo. E o Tortorello, quando ele começou a fazer aquele viaduto, ele resolveu, conseguiu dar a Matarazzo uma espécie de empréstimo para usar o terreno. Empréstimo do terreno. Do terreno. Só que era um terreno que até hoje está... contaminado. Hoje ele está no regime de descontaminação, né? Na verdade. Não, ele já passou o prazo, né? O temporal, o prazo para poder, ele está quase que liberado, mas ainda não está. A CETESB ainda não deu a liberação total. Nos dá para utilização de estacionamento. Não tem nenhum contato, mas na época, o Tortorello ele era destemido, ele realmente enfrentava, e ele falou, vamos fazer a festa aí dentro. Ele simplesmente asfaltou o terreno, né? A festa é minha. Mas só que ele confinou a festa também. Foi, exatamente. No primeiro ano... E eu acho que ele tinha até ingresso de... R$2. No primeiro ano, ela foi grandiosa, porque as pessoas viram uma diferença. Claro. No segundo, ela não deu certo. Porque não era mais de rua. Voltou para a rua. Porque as próprias entidades é que reclamaram essa coisa, né? E ela voltou para a rua. E está até hoje assim.
Que bacana. E falando de números, vamos lá, Ju, ajuda aí a gente nos números. A arrecadação da feira. Deixa o contador louco, Ju. Então vamos lá. A arrecadação, qual que foi o último número da última festa? Como que foi esse final de semana? Qual que é o prazo para conseguir essa informação para vocês? A gente acompanha quase que no final. No final do domingo, na segunda-feira, foi ontem, a gente começa a apurar isso, né? Quantas pessoas? Cada barraca, cada entidade tem um líder que é o tesoureiro, normalmente aquele que cuida da receita, né? E ele passa algumas informações. Nós temos algumas pessoas que passam nas barracas, isso no final do domingo, para orientar como fazer o rescaldo, né? Sim. Para poder sair no domingo, entregar logo as casas, né? E na segunda-feira você tem a composição. Porque na segunda ainda as barracas estão com as geladeiras lotadas, com os freezers cheios, então, e a gente tem um grupo de WhatsApp da festa que a gente vai dando Você está no grupo? Olha, parabéns, Sil, pela organização, porque para aqueles que não sabem, né, que não fazem parte ali das entidades, tem um grupo que organiza a festa italiana muito forte e que está assim durante a semana. Hoje mesmo eu vi, né? Vai vendar. Pessoal, tá ventando, cuidado com a barraca. Vai dando orientação. Vai faltar luz, cuidado, venham aqui. É importante. Então, ontem eu cheguei em casa, tomei um banho, estava de toalha ainda, me chamaram. Acabou a energia no bairro Fundação. Falei, meu Deus, geladeira cheia, me troquei, fui para lá correndo, porque veio uma informação que tinha dado um curto-circuito na instalação de uma das entidades das barracas. Se correram, mas não era. Foi uma ventania que teve em São Caetano e teve lá um problema no bairro todo. Sim. E 20 minutos depois voltou. Mas voltou a luz até aqui, em todos os lugares. Aqui na mas eu me troquei, saí correndo, que nem um louco, chego lá, aí eu comecei... Estava resolvido o problema. Então isso acontece. Você tem uma equipe muito boa também, né? Isso acontece. E para falar um pouquinho sobre isso, então a gente vai colhendo a cada momento. Por quê? Se é uma entidade, principalmente algumas, elas mudam de local de um ano para o outro. Por quê? A gente não coloca o mesmo aquele que vende a mesma especiaria próximo que vende do a outro. fogaça. Por exemplo, você tem 3 e a gente limita a 3 entidades com aquele prato. A mesma coisa. No máximo 3. Tá então certo. a fogaça ficou uma em cada ponta. Tá. Primeiro que eles fazem uma fila, a fila é muito grande. Enorme, nossa. E em segundo, todas para não elas, ter nas uma 3. competição muito ali, né? Então isso dá. E você vai colhendo esses números. Se aquela entidade que no ano passado, no primeiro fim de semana, ela teve uma queda muito grande em relação ao ano passado, a gente vai procurar saber por quê. Tá. E você consegue identificar a causa, ou parte da causa, e uma delas, possivelmente, ela está no lugar errado. A gente tenta remanejar para o segundo fim de semana. A localização A dela localização. fica difícil. Se não der para mudar, a gente tenta melhorar a logística dela e pode ver que no segundo fim de semana, que você vai ver, as fachadas, você vai ver lá doce, você vai começar a ver faixas diferentes. No primeiro fim de semana, a gente não deixa colocar. A testeira tem que ser igual para todo mundo, porque é que sai na imagem, que sai nos filmes, que sai na identificação. A divulgação nós tivemos na Rede Globo. Sim, vamos falar. A Rosa Maria concedeu uma entrevista maravilhosa. O Charlie também. Eu sofri, né? Por quê? Porque acontece comigo essas coisas, né? Aliás, com todo careca. Eles vieram e montam aquela estratégia toda, fica aqui, ali, isso aqui. Bom, conclusão. E começou gravando, ele me fez uma pergunta, comecei a responder, então de repente, para! O sol abriu, pegou na minha cabeça e ele falou, a expressão explodiu, não sei o que lá de imagem. Explodiu a imagem. Na hora que estava te filmando. Eu falei, eu que sou o culpado? Essa foi boa, curiosidade. E aí, Os começa de bastidores novo, da Globo. faz tudo. E aí, bom, nós estamos num papo legal.
precisaram passar uma base na minha cabeça. Acredita, né? Eu falei, meu Deus do céu, nunca passei por isso. Ai, que situação. E aí foi feito. E aí ele fez a mesma pergunta e eu falei, será que eu vou responder a mesma coisa, né? Porque eu já tinha mas falado, no fim a coisa andou. Mas vamos lá. Então a gente remaneja, tenta melhorar isso e a gente dá a condição para que eles coloquem mais alguma forma de promoção. Que legal. A Barraca de Doces faz a igreja quando termina no domingo, no sábado eles não fazem, eles saem compra. Assim, para nós que somos voluntários da Barraca no Fim de Festa é ótimo. E agora nesse não, e na Casa da Amizade tem doce, tem que comprar doce lá. No segundo fim de semana fica diferente o visual. No terceiro, no quarto então relaxa total, porque você tem que liquidar tudo. É verdade. Então você controla isso e você começa a fazer a análise do ano anterior. Sim. Qual foi o consumo? Quanto você consumiu em farinha? Quanto você consumiu em macarrão? Qual foi a ideia em termos de tonelagem de tomate amassado para fazer molho de macarrão? E essa transparência é muito importante para os doadores, né? Por exemplo, a Átria, para a Mãe Santa Clara. Eles são exigentes, você não sabe como a gente é obrigado a fazer um relatório depois do macarrão, porque são vários tipos de macarrão. Para cada espaguete, o talharine, toda aquela gama, você tem que passar o que representou em termos de prato. Nossa, bem trabalhoso. Também, depois que termina a festa, eu tenho 90 dias, eles me dão 90 dias para apresentar as contas. E Charlie, no ano passado nós tivemos um público de quantas pessoas visitando? Isso. Olha, porque sabe a estimativa, né? Estimativa umas 60, 70 mil pessoas. E esse ano a estimativa é dobrar. Nós já tivemos no primeiro fim de semana 35 mil. Nossa, foi sucesso. A gente espera, acho que passa dos 120 mil. Que legal. Com certeza. É a divulgação, né? As redes sociais. Então, o que aconteceu com a festa italiana? Ela extrapolou as fronteiras. Aliás, isso todas as festas. E quando ela aconteceu isso, ela atingiu a mídia, a grande mídia. E a mídia se interessou. Para você ter uma ideia, não foi só a Globo. Eu recebi a Folha de São Paulo, recebi tivemos o Diário do Grande teve na Gazeta também, né? Gazeta, tem um programa agora na rede, no Rony Fon. Sim. Agora, acho que é quinta-feira, inclusive o Fred acabou de me passar aqui uma notícia para mim ver se eu consigo 2 ou 3 entidades. Eu vou. Só que nós tem 2, mas tem 2. Tem a rede. Ele é primo da família, sabia? Tem o programa dele e tem mais um programa que a gente só que precisa levar 5, 6 pratos. Se precisar de voluntário, eu vou. Precisa ir vestido e levar os pratos. Não tem problema. E tem mais uma, depois eu passo para vocês, que eu ainda não convidei, porque as duas outras oportunidades foi muito em cima da hora. Sim, e agora não, agora parece já que já tem acho que é dia 17 o programa, então nós estamos hoje ainda com certo tempo para poder convocá-los. Né? Mas conte conosco. Então isso trouxe a mídia se interessou, e é evidente. Quando você ocupa quase 1 minuto numa rede Globo, não é mais aquele SPU lá. E o tempo tem ajudado também, né? Mas também é o resultado de toda a organização, né? Eu acho que o empenho das entidades, voluntários a gente tem quantos, Charlie? Acho que são mais de... O grupo todo, só de voluntários, passa de 400. São 400? E colaboradores passa de 400 então também. São aí quase 1.000 pessoas trabalhando. E se você parar para pensar, eu falo que a festa italiana ela não beneficia só as instituições. Não. Ela beneficia também o comércio local. Claro. Porque ela beneficia... O funcionário público também. Que está lá, ele ganha hora extra, ele tem o domingo remunerado, ele tem uma série de outras oportunidades. Então, ele se inscreve para participar. Olha que interessante. O colaborador, ele colabora com tanto prazer, porque vamos falar em empreendedorismo. Sim. O empreendedor que já está começando ou já está na atividade econômica, quando ele vem para a festa italiana, ele traz para ele resultados importantes. Sim. Ele tem volta para ele isso. Ele né? tem esse retorno, rentabilidade, né? Não tem a dúvida que volta. E ele sabe disso. Por exemplo, que
nós temos hoje, acho que uns 18 ou 20 patrocinadores na festa italiana. Então, e você tem esse retorno, E são né? patrocinadores, não de dinheiro, patrocinadores de matéria, de produto, de serviço. De insumos, né? De serviço. Sim. Por exemplo, nós servimos no sábado e no domingo, no fim de semana, nós servimos no salão paroquial da igreja, ali vira um restaurante. Nós servimos 150, 200 refeições cada noite ali. Para os colaboradores, para todo mundo que está trabalhando ali, eles passam para jantar. E quem oferece isso? Esse ano nós estamos com a Petesse e com o restaurante do... Como é que ele chama lá que faz feijoada ali? O Valderi. Valderi. O Valderi dá uma parte, a Petesse dá outra. Nós arrumamos as pessoas que vão lá nos ajudar, que são merendeiras da prefeitura, que vão lá porque elas estão tendo Quer dizer, movimenta nesse mês, movimenta a economia. A economia local, né? Exatamente. Para as empresas, eles contabilizam a responsabilidade social deles, fazendo essa doação. Sim, porque está aparecendo, né? Sim, porque você acaba passando para eles um feedback disso e um relatório. É a marca então, deles que também está aparecendo, né? E utilizam isso no currículo e no projeto social deles, dentro da economia, dentro do trabalho que eles fazem. Indo para esse ângulo, para você, qual a diferença do empreendedorismo tradicional para o empreendedorismo social? A diferença? Olha, na realidade, ela é muito tênue, né? Sim. Porque você forma dinheiro. Sim. Você vai em busca de um resultado. E esse resultado tem que ser financeiro. Sim. O social, mesmo no empreendedorismo empresarial, ele tem a parte social dele. Então o resultado é um só. É dinheiro. Sim. É resultado. É sucesso. E aí você se torna um expertise naquilo que você faz. Então eu vejo a destinação disso de forma um pouco diferente. Você faz o lucro, cuida da sua família, resulta em seu crescimento social, seu crescimento financeiro e seu futuro. O social, que de repente ele é muito mais abrangente, ele traz um resultado para melhoria do bem-estar social, para a comunidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas de um modo geral. E mais, o social te dá recursos para que você ajude pessoas anônimas que você não conhece. Isso é importante. Mas os dois são muito bons. Eu acho que um é o segmento do outro. O primeiro é o empresarial. Sim. Porque você precisa de investimento, você precisa de coragem, você precisa ter expertise. E quando eu falo, eu procuro fazer, porque a minha atividade profissional não é essa, né? Não é festa italiana, muito menos isso. Eu sempre fui Apesar gestor. de ser visto como, né, Charlie? As pessoas olham para você e já enxergam Quem não sabe, ele tem uma imobiliária. Não só, né? Eu venho dessa área. E começamos assim, né? A gente começou como empreendedorismo. Sim. Não na atividade imobiliária, mas na atividade de extração de minério, né? Olha, que curiosidade. Que a água mineral, essa que vocês bebem, quando a gente começou isso, né? Eu não sabia. Há 30 anos atrás. Olha mas tanto só. em um como e vocês outro. bebem a minha água, nem sabem que é minha. A gente nem sabe eu vi que essa tem uma água. garrafinha ali fora ali. E tanto em um que é a como água mineral outro. Atibaia, Claríssima, a Levíssima, a Cristal Gold. Eu só sabia do segmento imobiliário. Que é Atibaia, nosso negócio. E ele começou assim. Sabe como é que se começa um negócio? Ou é numa férias, ou é num boteco. Bem isso. Charlie vai deixar a Juma louca por causa do planejamento. Ou é na praia, ou nisso. E o grande problema, a minha maior preocupação é quando você tem uma vida você trabalha numa empresa, você está numa área corporativa e de repente, por qualquer motivo, você perde o emprego ou de repente você sai dali. E o tempo que você trabalhou a vida, você recebe um dinheiro da sua indenização e a primeira coisa que você faz é falar, vou fazer o meu negócio agora.
sem nenhuma experiência. Sem nenhum sem planejamento. Sem se capacitar. Você joga toda a tua vida profissional que você conseguiu fazer, você joga no negócio e você perde em 3 meses. Com certeza. Perde dinheiro, credibilidade, saúde. Você perde o seu negócio, o seu sonho. Né? Exato. Mas eu acho que quando você fala em sonho no empreendedorismo, mesmo na questão do empreendedorismo social, que seriam as entidades, você também tem essa questão. Você tem um sonho, mas você tem que se capacitar, você tem que ter um planejamento, você tem que ter pessoas que te ajudem, porque senão você não consegue dar continuidade. Claro. O nosso negócio de água mineral começou na praia. Olha que começou na praia. Na praia, a gente tem um condomínio, né, na praia, uma praia que eu amo de paixão, há 30 anos eu vou lá, que é uma praia chamada Paúba, no litoral norte. Ai, não vou nem comentar. Nem vai comentar, ela ama. Ela ama. Tem Maresias. Então, passou Maresias, então, a gente tem um condomínio lá, há 30 anos, e esse condomínio foi um condomínio que é diferente um pouco do conceito condomínio dono de uma casa. A minha casa tem 52 proprietários. Olha, que bacana. São 52 semanas no ano, cada um é dono de uma semana. Nossa, depois, com que o legal, tempo, com diferente. O tempo você vai comprando semanas. Hoje eu tenho, acho que 5 ou 6 semanas, que a gente vai adquirindo daqueles que querem sair e tal. Então, 37 casas, o condomínio, cada casa tem tantos. Nossa, que interessante. E ela foi dividida. Então, eu tenho a 3ª semana do ano, eu tenho a 6ª semana, a 5ª semana. Tal. Então, lógico, a 1ª, 2ª, 3ª semana do ano é muito mais cara do que no meio do ano. Claro. Mas não importa. Isso criou. E quem construiu esse condomínio foi a Associação Paulista de Medicina. E como nesse meio familiar tinha médicos, um dos médicos era o Dr. José Carlos Canga, que foi homenageado em morte, agora na medalha de Tiene. Ele me ofereceu, a gente foi lá ver, tá bom, conclusão. E nessa praia a gente fez a sociedade para começar o negócio em Atibaia. E isso cresceu. Por que começou assim? Porque eu tinha perdido meu emprego. Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei numa empresa francesa, eu ia 2 vezes por ano para a França, eu fazia um trabalho que para mim era extraordinário, que não tinha substituto, eu era o dono da empresa. Você acreditou, né? Eu entrei numa empresa que tinha 40 funcionários, era aqui no Ipiranga, quando eu saí tinha 700. Nossa! Porque ela saiu do capital brasileiro e ela passou a ser uma multinacional francesa. Capital aberto. Que ela começou era uma empresa de sistemas elétricos, que ela começou a fazer os metrôs de São Paulo na época. E aí uma grande empresa francesa adquiriu aqui e ela cresceu muito. Fez uma reformulação. E eu continuei trabalhando nessa empresa como eu trabalhava quando tinha 30 funcionários, que a gente ajudava, era o dono da empresa, o filho dele e tal. E isso cresceu. E a minha maneira de trabalhar continuou sendo aquela. E um belo dia, posso contar, né? Claro, porque um belo dia um belo dia faltou a fábrica, a fábrica já não estava aqui em São Paulo, ela estava em Sumaré, depois de Campinas, e na cidade de Sumaré, até hoje está lá ainda. Ela chama Gemon Schneider, no Brasil hoje é o grupo, sei lá. E na realidade, faltou um material na fábrica lá. E o nosso escritório é aqui em São Paulo. Isso caiu na minha mão. Ia parar a fábrica. Você foi resolver da maneira que você estava acostumado. Como eu fui tudo quanto é fornecedor. Sim. Catei o que tinha possível, me mandei para lá. A fábrica não parou. Cheguei em casa 2 horas da madrugada. No dia seguinte eu cheguei na empresa, era 10 horas, 10h30 da manhã. Quando eu entro no elevador, quem está no elevador? O presidente da empresa. Cheguei, ele olhou para mim no relógio e falou assim, você costuma chegar todo dia essa hora? Não. Você imagina o que eu falei para ele. Bom, resultado, você resolveu iniciar um negócio sobre água. E era exatamente no dia 22 de dezembro, dia da festa de fim de ano da empresa. Nossa. Era um amigo secreto.
Ele me mandou embora. No dia? No dia. Aí depois foram falar para ele, contar a história, ele falou, olha, eu até concordo, mas eu não volto atrás. Né? É procedimento da empresa. Procedimento, porque é uma multinacional, não tinha jeito, não tem aceitei jeito isso. mesmo. E mas aí, foi para melhor. Mas foi para melhor. E você empreendeu. E eu não fui para água, eu fui para imobiliária. E porque da imobiliária meu pai meu pai vinha do ramo, meu irmão já estava nessa área. E meu irmão ligou para mim e falou, pô, mas o que aconteceu? Eu falei, não, nada. Ele falou, agora vai curtir, né? Dezembro e tal. Vai curtir. Quando terminar quando você quiser, vem para cá, fica aqui comigo. A gente vai até se arrumar um emprego, até você mandar o currículo e tal. E nada, daí foi empreender, nunca mais quis voltar. Eu fui lá, comecei a ficar com ele ali um pouquinho, ver como é que era. Fiquei 21 anos ali. Tá vendo? Olha. 21. Eu saí em 81, 82, fiquei quase 20 anos com ele lá. E daí, nesse passo apareceu o negócio da água na praia. Tá? E a gente ficou, bom, mas não é isso mas que eu tô também falando. desse cenário, dessa praia maravilhosa, né, Charlie? Difícil mas não sair um bom negócio. Para mostrar para as pessoas que você tem oportunidade, se você tem que aproveitar. Não, mas o que você precisa é buscar orientação. Também, hoje você claro, tem o Sebrae, planejamento. hoje você tem empresas, você tem bancos que te dão isso. Sim. Na época, o que aconteceu? Quando apareceu esse negócio da água, eu já tinha um dinheirinho. Eu falei, vamos pôr tudo nisso. Nós tínhamos a propriedade lá em Atibaia, que era do sogro do Tanga. E ele vendeu para nós, para pagar, não sei. Ele vendeu a propriedade. A propriedade, mas lá já tinha um poço artesiano. E dali começou. E a análise daquela água já mostrava que era uma água mineral bastante interessante, porque Atibaia é uma... ela tem... Minha infância foi lá, minha infância foi em Atibaia. Gostoso lá. Uma delícia. Lá tinha a Estância Lins, que tinha água mineral, mas ela é estatal, não podia ser comercializada. E naquela época, uma das análises mostrou que nós éramos uma fratura de uma reserva, que é o Aquífero Guarani, que ele está em 3 estados aqui. Ele é o maior reserva, hoje a maior reserva de água potável do mundo. E nós tínhamos uma fratura dessa. Você sabe como é que funciona, né? Dizem até que a Terceira Guerra pode ser por causa dela, né? Exatamente. Porque você tem o subsolo vai se movimentando, vai fraturando e a água começa a se... E nós tínhamos lá isso. Sim. Não estava bem dimensionado, não estava bem analisado, mas era. E aí ele ofereceu para a gente, ele já estava muito velho, e a gente começou, mas não tínhamos recurso. No momento que eu fui buscar o meu recurso, que eu tinha de não sei quantos anos, estava guardado, que eu fui, meu irmão me pegou e falou, vai com calma, não é assim. Olha. E meu irmão é bem mais velho que eu, ele já tinha experiência. Ele falou, aí ele me ajudou a dar os passos. Olha só. Um mentor. Um mentor. O mais importante, o dinheiro que eu tinha ali naquele momento, eu não usei. Não precisou mexer. Eu fui buscar no dinheiro Capital no de banco terceiro. emprestado de terceiro. Isso. Exatamente. Porque o resultado do meu dinheiro pagava aquele empréstimo. E eu protegi o meu. Então isso é que o Sebrae faz hoje. Isso é que o empreendedor inicial tem que pensar. Exato, porque às vezes ele vai tanto na vontade de querer empreender, de fazer, e acaba não buscando essa ajuda. E o nosso negócio... Não buscando só ajuda, como capacitando, e buscando experiência com pessoas que têm o conhecimento. Você vai empreender, procura outras pessoas. Você falou tudo, humildade. Humildade, exatamente. Humildade. Eu acho que é fundamental. Coisas importantes. É que eu estou contando muito da minha vida, mas não é essa a ideia. Mas é importante. Empreendedorismo, né? O que é importante o empreendedorismo? Quando eu comecei com meu irmão, estou lá, não entendia quase nada daquilo. E ele falava para mim, vem comigo, vai ver ali. Meu irmão, naquela época, tinha, acho que o escritório imobiliário dele tinha, acho que mais de 20 corretores. Nossa, muito grande. Então, de fim de semana, era... Sim. O primeiro plantão que ele me levou e fez eu ficar, sabe onde era? Foi na época da ditadura, que uma parte não, da época da ditadura, não. Tinha um conflito em São Paulo, não me lembro o que era, e hoje é Cracolândia. Sim. E no centro tinha também, não era Cracolândia, mas era uma guerra entre a pessoal da Rua 25 de Março, do Brás, tinha um conflito. Tá.
E nesse meio do conflito tinha um prédio que estava em lançamento. Lá que você foi lá que ele me pôs. Que ele me pôs, não. Que jogou no fogo, né? Para conhecer a coisa. Aprender. E aí eu comecei a gostar da coisa. Eu fui bem, me senti, falei, pô, eu tenho jeito para isso. E foi indo. E eu me entusiasmei. E comecei a ficar muito de asinha aberta dentro do escritório dele. Um dia ele chegou para mim e falou assim, uma coisa que você precisa entender, você não é meu sócio. Olha. Aí você falou, então eu vou procurar. Eu saí de lá, eu queria montar ele. Eu fui falar com a minha mãe, fui falar com meu pai. E fiquei 20 anos com ele, sem ser sócio dele e ser igual os corretores que ele tinha. Mas você já tinha a visão de dono, né? Porque na empresa que você estava, você agia para a resolução. Sim. Né? É difícil se adaptar para aquela mudança. Não, mas é que eu estava ali vendo meu irmão lá, com secretária, com isso e tal, já mandando em todo mundo. Né? Sou irmão do dono. Também quero. Sou irmão do dono. Mas a sua história é inspiradora, Charlie. É inspiradora mesmo, bom. porque ela passa por todos os momentos, eu acho que vem muito do que os nossos internautas buscam, da pessoa que está ali como CLT, de repente ela perde o emprego, qual é o rumo que eu tenho que ter, eu começo a empreender, como que eu faço isso, e além de tudo você tem o braço do empreendedorismo social, né? Então, assim, é uma história riquíssima. E essa visão toda e a experiência que você tem para poder liderar o preparo de uma festa desse tamanho. Mais de 120 mil pessoas como presidente, né, da comissão. Não é fácil. Porque as pessoas olham de fora, acham que é fácil, a liderança, ela não acontece por acaso. Você não adianta você querer aprender. E o líder, ele não manda. Ele divide. Ele tem que exatamente. E a coisa acontece, né? Por exemplo, um exemplo de hoje. Ali na Rua Amazonas, antes de chegar na Goiás um pouquinho, à esquerda, tem ali uma fazendinha que vende produtos de animal. Isso. Do lado tem uma família japonesa, Toyota, que mora naquela casa há mais de quase 100 anos. Família. Família Toyota, muito tradicional. São os primeiros japoneses que vieram, inclusive essa família veio no primeiro embarque do Japão para cá. A Lumi Toyota, que foi Eu acho que o Carlos deve conhecer. A Lumi foi rotariana. Eu vou perguntar para o Carlos, com certeza ele conhece. E aí eu fiquei sabendo que tudo aquilo foi vendido. Acho que a Braido comprou todas aquelas casas para fazer prédio lá. E eu sei que o Issal, um dos remanescentes, morreu todo mundo, só tem o Issal que nem mora lá mais. O Issal não era um que já era da fundação e trabalhou nas casas? Eu conheço o Issal. Está lá comigo até hoje, a fundação. E ele falou, não, a casa está lá e eu tenho 1 mês de prazo para ele tirar tudo da casa. Eu falei, Issal, lá você não... Porque eu sabia disso. Lá, o avô dele tinha uma pequena fábrica de cerâmica, tinha uma cerâmica lá no fundo. Tá. Então deve ter até maquinário. Está tudo lá. Mas ele vendeu tudo para a Braido. Não, mas vendeu a propriedade, né? Vai tudo para a fundação agora. Então tem, no fundo, eu fui lá, né? Porque você leva tudo para a memória. Aquelas portas, eu não filmei ainda, mas aquelas portas de madeira que faz... Sim. Que riqueza. A fábrica está lá dentro. Olha. Teia de aranha, poeira, é uma loucura. E a gente encontrou 2 mesas dessa, de madeira maciça, que é própria para argila, para você manipular argila. Ele falou assim, você não quer levar lá para a pró-memória? Eu falei, lógico que eu vou. Vamos ver o que a gente pode. Ele falou, só que eu tenho um problema, eu preciso entregar a casa segunda-feira. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Peguei uma caminhonete, peguei 2 carros, entramos lá, levamos tudo. Ainda bem. É história. E aí, é história, olha gente. como é que é bonita essa história. Nesse puxar a mesa, puxar as coisas, caiu uma caixa enorme de uma prateleira lá, um monte de troféus. Nossa. Ele foi campeão brasileiro, ele ganhou aqui os torneios daqui da região, jogos abertos do interior em xadrez. Nossa, por isso que a gente tinha a escola de xadrez aqui em São Caetano. Isso eu estou falando do avô lá atrás. Caramba! Ele falou, vou jogar fora. Eu falei, não, tá tudo lá, levei tudo lá, tá tudo, eu vou começar a limpar. E daí você consegue colocar no museu, né? Então,
É um acervo que é desconhecido porque ninguém teve interesse. A Lumi, que era uma das herdeiras, ela faleceu também. A outra irmã mora fora do Brasil. A casa ficou fechada 12 anos já faz que ela está fechada. Aí faltou planejamento de sucessão, né? Organização patrimonial. Olha, eu só vou terminar para falar um pouquinho sobre a empresa nossa lá em Atibaia. O problema da sucessão, o que é importante, né? As pessoas que estão nos ouvindo, somente aqueles que acham que eles podem tocar o seu negócio a vida toda, precisa pensar num certo momento em 2 oportunidades. A sucessão familiar ou a profissionalização do seu negócio. É isso. É importantíssimo. É importantíssimo mesmo. Porque nós não fizemos isso porque a gente também pecou. Eu tinha 2 sócios, os 2 faleceram. O Leonardo, eu fui padrinho dele em Rotary e depois ele foi o meu padrinho em Rotary. É interessante isso. Verdade. A gente saiu, voltou e a gente se sucedeu e ele faleceu. E o Zé Carlos Canga também faleceu agora o ano passado. Também era do Rotary também. O Canga não. Não, mas ele foi... Seu sócio lá sócio. Ele tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, o Leonardo 2 filhos. Nenhum deles está preparado. Querem dar continuidade. A gente levei meus filhos. Sim. Meu filho é jornalista, a minha filha é publicitária, a empresa nossa é no meio do mato. Ninguém tem filha, interesse. Pai, meu filho é a mesma coisa, os filhos do Canga, nenhum quis. Não deu. E a gente brigou muito com isso e continuou o negócio. Para quem que vai ficar, só Deus sabe. Um determinado momento, meu sócio começou a ter um grande trabalho dentro da área médica. Ele foi um fanático, professor da fundação. Nossa, Ele começou a se especializar em uma série de coisas, fez doutorado, fez o diabo. Então ele falava assim, Charlie, não conta comigo. E eu comecei a ter dificuldade de ficar lá. Eu ia na segunda, ficava até quinta, voltava na quinta. Minha mulher brigava comigo, você não vem pra cá. Ela ia pra lá um dia, a casa que a gente tem lá. Atibaia é próximo, mas não é tão próximo assim, né? E você muda a sua rotina? Muda, eu ficava sozinho lá. Eu não conseguia voltar, dormia lá, e aí era um transtorno. Naquela época não tinha celular ainda. Isso no começo o celular era ruim, o sinal era ruim. Depois melhorou. Hoje não tem problema. E a gente começou a pensar em profissionalizar. Fizemos o primeiro trabalho muito ruim, tivemos problemas seríssimos. O segundo também. Aí ele faleceu e a gente começou num processo de vender a empresa e agora ela já foi vendida, mas ainda está naquele processo de transferência tal, e essa coisa toda. Mas você veja bem, o que é o problema de sucessão. Nós demoramos para entender que a sucessão familiar ela era impraticável e também não demos início rapidamente à profissionalização. É necessário. Para manter o faturamento da empresa e pegar um valuation melhor na venda. Ou mudar de posição, sair fora do seu negócio. Sim. Você precisa ter coragem para sair fora. Você aconteceu com o Grupo Casa Bahia. Sim. O Samuel Klein, no momento que ele percebeu que ele já não era mais suficientemente preparado para tocar o negócio. Ele saiu. Não, a sucessão foi mal feita. Pessimamente mal feita, porque os filhos, mesmo do lado dele, o tempo todo, o Saul, como o Michel... Mas o Michel deu segmento, né? O Michel... Quebrou a empresa, vendeu. Ele vendeu, mas não acho que assim que quebrou ainda. Mas é essa questão do valuation da empresa. Você tem uma perda financeira muito grande na hora que você vai passar para outra. Foi quando ele vendeu para o Ponto Frio, né? Ele vendeu para o Abílio. Para o Abílio Diniz. Olha, eu tenho uma história, a gente vai parar de falar. Durante um certo tempo, eu fui o maior, eu que fiz uma grande parte da expansão do Grupo Bahia. Os grandes negócios da Bahia fui eu que fiz. Os grandes negócios foi eu que fiz com o Samuel Klein. Samuel Klein e a dona Ana, a mulher dele. Trabalhei muito tempo com os dois. Eu saía com o Samuel Klein. Porque você trabalhava nessa área também. A gente saía junto. Eu tinha uma Brasília, ele saía comigo e ele queria sair na minha Brasília. A minha Brasília ficava torcendo para não morrer o motor, não pegava mais.
Eu sou fã dele. Quando eu li a biografia... Se você pegar o livro, eu estou naquele livro lá. Tem uma passagem que eu estou no livro. Eu sou fã dele. A forma como ele eu tenho uma história bonita com ele que você não pode imaginar. Eu tenho algumas histórias com ele, porque ele era sistemático. Então será uma pauta para um próximo podcast. Com certeza. Com certeza. Shirley, para que a gente possa estar encerrando, se a gente falar no empreendedorismo social, na festa italiana, tem alguma situação que você fala de bastidor, que você fala, meu Deus, isso aqui aconteceu e ninguém estava imaginando? Ou com visitante, ou no trabalho. Qual que é uma história uma curiosidade que você pode contar pra gente? Olha, a curiosidade foi nós tivemos várias. Um dos anos, o diretor, um fiscal da CETESB, ele chegou no local, era um pouquinho antes de começar a festa, e falou, não vai ter festa. Ai, meu Deus. Não ficamos sabendo disso não, hein? Ninguém ficou sabendo. Nem pode. E foi um transtorno. E junto com a gente estava o secretário de obras da prefeitura. Nossa. Que embate. O Júlio Marcucci. Sim. Que faleceu. Em virtude disso. Foi em virtude disso? Meu Deus. Ele ficou numa tensão tamanha. Imagino. Nossa, o Julinho tinha problema de pressão muito alta. Não foi na hora. Não, sim, mas foi consequência E aí a gente conseguiu nervoso, dobrar, a gente conseguiu resolver o problema. Gestão de crise. Naquele momento, foi na rua, na frente da igreja. O Julinho tropeçou, xingou o cara, ficou louco, saiu, falou, não converso mais, saiu desesperado. Nunca mais vi, eu não vi mais ele. E eu fiquei conversando com o cara falou, poxa, ele ficou muito nervoso, você sabe o que ele... Aí, bom, conclusão. No dia seguinte, eu não sei o que aconteceu, o fiscal me ligou e falou, olha, eu estou tirando férias, só volto o mês que vem. Olha, que bom, que né? 10. Eu não sei o que aconteceu. Não foi comigo, não foi comigo. Aproveite suas férias. Maravilha, maravilha. Foi uma Aproveite muito coisa... suas férias, volte só quando terminar a festa. Isso aconteceu em outro nível. Entrou, na época, o governador, acho que era o Fleury. Houve alguma coisa, subiu e falou ele o que falou, aconteceu, sai de mesmo cena. porque você estaria prejudicando muitas instituições, né? Você tem que, às vezes, se analisar um macro, né? Sem dúvida. Aquela área toda, inclusive onde é o parque hoje, aquilo estava contaminado, uma contaminação que ela era aparente, ela era problemática. Mas isso aconteceu. E resolveu. Era nociva, mas tem uma quantidade de tempo para você ficar exposto, né? Sim, Tudo isso tá... É que hoje não tem problema, porque ela está naquela área, naquele momento de carência, porque ela começou com nível de contaminação 3, hoje é de 1, né? Hoje ela está em 3 e ela está no período de decomposição. Não, é um período de carência, 8 anos. Tá. Então, quando termina a carência, ela está certificada. Daí ela vai ser um parque ali? Não sabe o que vai ser. Ela ainda é do Grupo Matarazzo. Ela foi vendida para o Grupo Cirela há muitos anos atrás. Isso entrou na justiça, voltou para trás. O Grupo Matarazzo está Tem uma disputa, então, ainda? Não, ele é uma massa falida, né? Isso tá. Então, toda vez que ela vai para leilão, o grupo embarga, entra com embargo de terceiro e não... Por quê? Porque a Maria Pia ainda está viva. E ela não tem qualquer propriedade da Matarazzo que vai para leilão, se você não tiver uma negociação paralela com ela vai embargar. Entendi. E aí não dá, né? Não tem. E aí não vai. E outro caso interessante foi na área de shows com um dos cantores, que era o Aguinaldo Raiol. O Aguinaldo Raiol, na hora de entrar, ele tropeçou na escada e desmaiou. Meu Deus! Ele bateu a cabeça. Você não sabe o que a gente... Deve ser uma tensão, né? De você até saber também. Ele era a atração principal do encerramento da festa. Não, e todo mundo foi lá por causa dele. Né? 2 casos aconteceu com a gente. Uma com ele e outra com o... Era um outro também, quem era? Moacir Franco também, mesma coisa, era encerramento. Meu Deus. O Moacir Franco, não sei o que aconteceu, engasgou,
com um pedaço de frango, não sei, enroscou na garganta dele e ele não conseguia nem falar. Bom, E se ele engasgou, a gente também pode engasgar. Pode engasgar, né? E te perguntar, será que você pode adiantar quem será a atração final? Não posso, porque eu também não tenho. Ah. Deixa eu falar que é verdade, é verdade. Tá bem escondido eu ali. posso citar alguns nomes, mas é difícil. Para vocês terem uma Não ideia... pode dar um spoiler pra gente Não no pode, podcast? posso. É que é muito difícil você trazer uma atração de música italiana para a final. O ano passado a gente trouxe a família Lima, que não... E esse ano E foi a gente... muito, né? Vieram... Não, é que a público ideia é trazer muito alguém grande. que possa... Sim. Então, Uma pessoa de peso, né? uma das pessoas, o Sérgio Reis, ele gravou 4 ou 5 músicas em italiano, Menino da Portinha e tal, tá gravadinho. Gosto muito dele. Tá gravado, mas ele não está muito bem de saúde. Ele está com alguma dificuldade, então ele mesmo está rejeitando. Ele gravou, o CD tá legal na gravação em estúdio e tal, mas é um dos nomes. Mas é difícil Que também, legal. ali E precisa aí, ter muita disposição. aí a gente está pensando também em ir buscar alguém que a gente pensa que está esquecido, mas se vier, traz um público enorme. Não tem nada a ver com música italiana. Eu não sei se é do tempo de vocês. Oh, meu Deus. A Vanderleia. Tempo da minha mãe, sim. Ela tem um público que a gente pesquisou bastante. que é enorme. Sim. Enorme. Enorme. Você não pode entender. Você sabia que a Celi Campelo, quem lembra dela, está viva ainda? Eu lembro. Não sabia que estava viva, Tá não. viva? Não sabia também. também não. Tá com quase 80 e poucos anos. Mas eu não sabia, não. Mas então, esses nomes... Não é porque nós estamos atrás, não. A gente começou A pesquisar, a pesquisar porque quem ainda pode, quem não pode. Então, essa semana a gente trouxeram uma gravação, um momento da Vanderleia, que ela tá bonita. Mas ela ela é tem uma bonita, presença de né? palco. Ela bonita, é porque tá quando você bonita, fala beleza... com uma voz, com a Perfeita, mesma voz, cantando. Ela tem 12 músicas que foi Italiano. sucesso. Não, músicas nacional dela. mesmo. Não. Pensei que Ela tinha tem gravado. 12 músicas que historicamente ficaram em primeiro lugar nas paradas. 12. Nossa, trazer isso daí. O Roberto Carlos tem 35, ela teve 12. Bastante. Eu acho que ela tinha o apelido de namoradinha do Namoradinha Brasil, não do era? Brasil. Ela tinha. E eu falo da beleza, ela vem namoradinha de do dentro Brasil era dela. Martinha. A Martinha. Mas é tudo mesmo. Mas muito bem. Então eram amigas. mas é um nome que surgiu. Então, alguns nomes surgiram. E a gente é meio metido, meu. A gente foi até fora do Brasil. Olha! Quem cantor italiano está no Brasil? Bocelli. O Bocelli vai estar no Brasil. Ah. A Laura Pausini vai estar no Brasil. Quem sabe, né? E o Paul McCartney também vai estar no Brasil. Uma música, Você né? tem uma ideia, o Paul McCartney, Vai colocar Muitos isso. spoilers. os 2 shows do Paul McCartney, Você imaginou uma música só? Uma Já só tava bom. dele. os 2 do Paul McCartney, os 2 shows que está previsto em São Paulo, iniciou a venda de ingresso, hoje era 8 e pouco da manhã, 40 já minutos acabou. acabou o É ingresso. isso mesmo. Você viu Imagina. isso? Sim, sim. Então Se- está se vendo mais um... Mas peraí, eu só estou sonhando. Não, mas você já imaginou, se vier um desses, os voluntários vão mas aí sair, não vai ninguém para vender. Mas não. se vier um desses... Lisa, pode mas me não esquecer. Mas não dá, se vier um desses você não pode fazer lá, você tem que parar a cidade e parar a fazer... cidade, tem é, que fazer estrutura, lá, né? ir Não lá tem ninguém, é na verdade. arena do... Você tem que ir lá no Morumbi. Mas aí, a gente encontrou uma. Ela chama Mafalda Minozzi. Isso eu não Também, conheço. Não conheço. mas é na Itália. E ela já esteve no Brasil várias Eu vou vezes. pesquisar. Não. E na pesquisa, ela já esteve numa festa italiana. Olha, quem sabe não é ela. Quem Internauta. sabe? Sem ser muito conhecida. E hoje ela é muito conhecida na Itália. Mas ela é uma cantora belíssima. Mas a gente sonha. Você sabe qual é o cachê do Andrea Bocelli? Ai, meu Ai, Deus, não deve faço ser... ideia, mas deve ser altíssimo. Não tem 15 milhões de reais. Nossa! Você sabe, ele vai estar no Brasil. Ele tinha que vir O só ingresso pra mais barato é R$2.000. Eu imaginei que fosse mesmo porque o ingresso do show dele não é barato. 2.000, o mais barato. Lá numa arena lá do Palmeiras, que tem no 45 Allianz. mil pessoas no Allianz. É. Então, aí você fala, caramba, a Laura Pausini, por exemplo, é 3 milhões de reais. É. O Eros Ramazzotti, então é tudo assim. Sim. Então você, não é tudo Não, bem. e é uma festa Mas aí, beneficente, né? o que é Ah, interessante... de repente, né?
Podia que o Brasil... com certeza. O interessante, mas para nós não, a nossa festa é para 100 mil pessoas, para 80 mil, para 70 mil, com qualquer cantor que a gente trouxer, a nossa festa ela é família. Ela reúne todo mundo ali. Exatamente, para as pessoas se divertirem. Eu senti muito isso, que principalmente esse ano, está muito família. Família, nenhum incidente. Nós tivemos um incidente no sábado. Um senhor passou mal, aí chegou para mim que ele tinha infartado. Corremos lá, a nossa assistência médica ali é muito boa, ele estava sendo monitorado. Parabéns, ele estava sendo tratado lá e estavam aguardando baixar a pressão dele para ver se removia ou não. Sim. E de repente, depois ele calmou, uma hora depois eu passo numa rua e eu vejo ele comendo uma afogaça. Ai, meu Deus do céu! Eu falei, você tem irmão gêmeo? Eu falei pra ele. Ele deve ser teu irmão. Ele falou, não, sou eu mesmo, mas já tô bom. Ele falou, bom, deixa eu comer minha afogaça e minha massa, tá garantido. É isso. Ai, maravilha. E Charlie, pra gente finalizar, a gente gostaria que você deixasse uma conexão com os nossos internautas, né? De todo esse tema que a gente debateu, de tudo que nós falamos, qual é a conexão que você faria com eles? Não tem tempo para fazer as coisas. Seja jovem, seja adulto, ou seja já numa fase como eu estou agora, que eu já devia estar pescando ou jogando dominó na praça, alguma coisa. Então, na realidade, faça tudo aquilo que você tem a vontade de fazer a qualquer tempo da sua vida. Quando você sonha em duas etapas. Uma possível e uma sonhadora. A possível, você vai em busca. A sonhadora, se vier, é uma dádiva de Deus. Então faça tudo aquilo que você queira fazer na sua vida, mesmo que você erre muito mais do que você acerte. Mas faça. Uau, que maravilha! Também, viu? Parabéns. Linda mensagem. Bom, muito obrigada pela participação, Charlie. Parabéns pela sua história, pelo seu trabalho, por tudo que você realizou e com certeza aí é um grande merecedor, de vida, né? Uma então, história de vida muito bonita, viu? E convido vocês para o dia 31 de agosto, que nós vamos fazer o encerramento da festa italiana. Com certeza. Uma homenagem da Câmara Municipal lá na plenária e eu vou receber o título de cidadão são-caetanense. Olha! Que eu já recebi em 2015 e até hoje não fui entregue. Olha, meus parabéns, mais que merecido. Parabéns, agora dia 31 mesmo. E vai ser legal. Estaremos lá, sim, com certeza. Com certeza. certeza. Que eu sou tonto, aproveitei para homenagem às entidades e me coloquei no meio. Falei, Isso mesmo. Aqui, mas é isso mesmo. Muito nós bem, temos que prestigiar, legal. Também, né? Com certeza. Obrigada, Cris, pela noite. Amei. Obrigada, Ju. Amei. Obrigada, amei. E se você quer participar da rede que mais cresce em empreendedorismo e conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, clique no nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. E para que a gente possa fazer o encerramento, vamos deixar aí a nossa mensagem com o nosso querido cantor Fred Rovella e com algumas imagens da nossa festa. Aproveite e venha, traga sua família e venha visitar a nossa festa de rua. Por quê? Elas conectam! Buonasera a tutti. Fred Rovella, nosso âncora, é um grande artista da 30ª Festa Italiana, conosco aqui nesse podcast. Fred. Gente, que alegria estar aqui. Muito obrigado, Charlie, pelo convite, pela confiança de mais uma vez de trazer o velho Fred para animar a nossa festa. Muito obrigado, meus amigos. Hoje estamos já no segunda domenica da nossa belíssima festa italiana. É uma alegria que não tem como medir. A festa só cresce, muito bem organizada, segurança, policiamento, alimentação, as barracas, o palco, tudo é maravilhoso aqui. Hoje eu digo, é a maior festa italiana do Brasil. São Caetano do Sul está com tudo, e vai crescer ainda mais, né, Charlie? Mais projetos. Venham para a nossa festa. Temos muito espaço e temos muito amor para receber vocês. Venham cantar comigo. Volare, cantare, venham com a gente, venham. Arrivederci a tutti.
Tchau! Tchau!